Olá, meu nome é Flávio Casa, sou do Observatório Político Econômico e vamos falar hoje sobre um tema bem crítico que é a questão da reforma da Previdência e por que a necessidade urgente dessa aprovação da questão da reforma. Porque é o seguinte, a Previdência como se encontra, ela é financeiramente insustentável. O que acontece? Hoje existe um déficit na casa de 300 bilhões de reais. Hoje é gasto mais com a Previdência do que com saúde, por exemplo, no Brasil. Então, a gente não pode continuar a utilizar um dinheiro que vem de toda a população, efetivamente, que a gente paga em impostos, para deixar de aplicar em saúde, educação, entre outras coisas, para gastar com previdência. A previdência, em geral, qual é a função dela? É ser uma poupança do trabalhador. O trabalhador, durante o período e expectativa de vida dele, né, vamos dizer, do período de expectativa de vida de trabalho, vamos dizer assim, ele contribui. Essa contribuição ela é armazenada para que no momento em que ele se aposente, ele receba o benefício. Atualmente, o Brasil ele é um dos países a nível mundial, isso eu estou falando assim, nenhum país desenvolvido no mundo hoje tem um benefício, paga um benefício como a Previdência do Brasil paga hoje. Principalmente na questão de contribuição. Se você pegar um país desenvolvido, em média, um trabalhador ele precisa trabalhar 46 anos para ele poder se aposentar. E ele recebe apenas em torno de 53% do valor líquido do que ele contribuía, do que era o contribuía não, do que era o salário na época que ele contribuía. Então, se você for analisar, isso é uma discrepância no Brasil. Né? No Brasil, com apenas da forma como se encontra, a pessoa contribui muito menos e recebia muito mais. O que vai acontecer? Você pega esse fator somado à questão da idade, que hoje as pessoas vivem muito mais, as famílias estão tendo menos filhos, então a tendência é que num futuro breve, né, e nos próximos, vamos dizer assim, 40, 50 anos, a maior parte da população seja idosa. Se não houver essa mudança, quem é que vai pagar essa conta? É uma questão simples. Nos anos 40, e isso foi diminuindo com o passar do tempo, era uma quantidade enorme de jovens contribuindo para uma pequena porcentagem de idosos. Então, todo mês havia um superávit. Todo mês se pagava, contribuía muito mais do que se recebia. Né? Hoje, como passou-se muito tempo sem haver uma reforma efetiva nisso, a gente chegou num momento muito crítico. Se não houver essa reforma, nem que seja nesses moldes que está sendo proposto pelo governo, a Previdência ela vai chegar num momento em que ela vai absorver toda a possibilidade de investimento do governo para cobrir a Previdência. Isso é impossível. Entende? Mas o que vai acontecer? Vai haver efetivamente a quebra da Previdência e aí nossos filhos e netos, eles vão ser obrigados a pagar uma conta da nossa aposentadoria e talvez eles nem terão aposentadoria porque nós fizemos por puro egoísmo, deixamos de definir isso. Então, o que acontece? Tem que se falar para os nossos queridos deputados deixar de pensar na questão de popularidade e efetivamente pensar no que é certo para o país. Certo para você, para os seus filhos, para os seus netos e não simplesmente pensar em reeleição. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que essa reforma ela apenas vai mexer com 30% das pessoas do país, vamos dizer assim, né? Que contribuem, vamos dizer, 30% dos contribuintes da Previdência. Porque 70% está resguardada. Quem já recebe o benefício não vai ter alteração, os funcionários rurais, vamos dizer, não terão problema, né? Na agricultura não vai haver mudança. A grande mudança, efetivamente, está na questão da aposentadoria, que da idade mínima da aposentadoria, que vai passar para 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Mas isso não é nem de imediato, isso é uma questão que vai demorar 20 anos para isso acontecer. Então tem uma transição que vai efetivamente ser feita, então ninguém vai ser prejudicado. Agora, a maior cisma é a questão do funcionalismo público. Eles que realmente não estão concordando com isso, porque vai deixar no futuro de existir esses mega aposentadoria que chegam a pagar até 30 mil reais para servidor. Então, a partir desse momento da nova reforma da Previdência,
da reforma da Previdência, o que vai acontecer? Eles vão receber como o trabalhador que recebe da iniciativa privada. Vai receber o máximo, o teto do INSS. O governo vai cobrar, vai descontar o teto do INSS. Se a pessoa tiver interesse em receber mais do que o teto, ela vai ter que fazer uma contribuição à parte. Ela vai ter que contribuir do seu bolso como uma previdência privada. Então, isso que está gerando grande desconforto, né? Que seria, entre aspas, essa a grande dificuldade que o governo está tendo que manobrar. E eu não estou falando questão política, eu sou apartidário, minha organização é uma organização sem fim lucrativa. Eu estou falando isso porque realmente eu me interesso com o futuro da nação, o futuro dos meus filhos. Eu não quero que eles paguem uma conta que não é deles, simplesmente por egoísmo e por interesses de parlamentares corruptos que estão mais preocupados com a sua popularidade do que realmente conosco, com a população brasileira, que é quem trabalha efetivamente nesse país, e eles são apenas nossos representantes. Então faça, através desse vídeo, eles saberem que vocês não são massa de manobra, que vocês não são ignorantes, que vocês sabem o que está acontecendo, que vocês entendem agora a necessidade da mudança.